A diferença entre as normas penais e as processuais penais. Qual a importância de saber diferenciar uma da outra? É que as normas penais obedecem a determinadas regras e as processuais a outras regras, né? São regras distintas de direito intertemporal e no que diz respeito à aplicação da analogia. Todo mundo sabe que as leis vão se sucedendo no tempo. A lei penal, que melhora a situação do acusado, a lei penal mais benéfica, ela retroage, ou seja, ela vale para o passado. Então, se uma determinada pessoa, o acusado, o réu, praticou um delito que deixa de ser delito pela lei nova, extingue o processo. Ou se aquela lei que previa uma pena tal, uma pena de 10 anos, passa a prever uma pena de 5 anos, embora o acusado tenha praticado o crime sob a égide da pena mais grave, ele vai sujeitar a pena mais leve. E isso se aplica a todas as normas de direito penal. A lei mais grave, quando ela é pior do que a lei anterior para o acusado, essa não retroage. Essa não fica valendo para o acusado que praticou o crime antes da publicação da lei. Já com o processo penal, com a norma de direito processual penal, é diferente. A norma de processo penal tem aplicação imediata. Está em curso um processo, surge uma lei nova, alterando alguns determinados aspectos do processo penal e tal, essa norma tem aplicação imediata. Ou seja, ela vale dali para o futuro. Se no passado foi feito de acordo com a norma, claro, no passado foi feito o processo, tramitou de acordo com a lei anterior. Pouco importa, a lei nova não vai alterar a validade dos atos praticados no passado, no processo, né, sob o comando da lei anterior. E a analogia? Analogia, o que significa? Quando falta uma norma, um dispositivo específico para regular um determinado caso, existem alguns vazios na ordem jurídica, né? Essa norma, esse vazio, em se tratando de processo penal, ele pode ser complementado por uma norma de outro ramo de direito, em especial complementado por uma norma de direito processual civil. Isso, inclusive, está expressamente autorizado no Código de Processo Penal, no artigo 3º. E no direito penal? Analogia. Analogia no direito penal, em princípio, está proibida. Se alguém pratica um determinado delito, furto, subtrair coisa alheia móvel, não se pode, a pessoa praticou um ato muito parecido com este, pouco importa. Não se aplica analogia nas normas tipificadoras do Código de Processo Penal, nos delitos do Código de Processo Penal. E nas excludentes de culpa e excludentes de antijuridicidade se aplica analogia? No passado se entendia que não, principalmente em função do que pensava o Nelson Hungria, o penalista Nelson Hungria. Mas esse entendimento foi muito criticado pelo Heleno Fragoso. Não muito criticado não, o Heleno Fragoso fez uma crítica, citando Bettiol, de que as normas discriminantes de crime, de culpa, elas não são normas excepcionais. Hungria dizia que eram excepcionais e por isso não cabia analogia, né? E elas são, diz Fragoso,
elas fazem parte, o princípio da inocência, a regra da inocência de quem não praticou crime por uma excludente de qualquer dessa, ela não é uma regra excepcional, é uma regra que possui tanto valor quanto aquelas que tipificam os delitos, né? São normas que estão no mesmo plano, elas não excepcionam aquelas. Por isso que Fragoso, entre outros, defende que as normas discriminantes de crime, de culpabilidade, a elas também se aplica a analogia. E, finalmente, como é que se distingue uma norma de processo penal de uma norma de direito penal? É fácil, é bem fácil. A norma de processo penal regula o processo penal, tem por objeto o processo penal, o início, meio, fim do processo. A norma de direito penal, ela regulamenta o direito de punir, né? Então, prescrição diz respeito a direito de punir, né? Denúncia diz respeito a processo penal, execução, normas de execução penal dizem respeito a processo, é o processo executivo, é o processo de execução. As normas tipificadoras que tipificam os crimes estão regulando o direito de punir, são normas de direito penal, né? E por aí vai, certo? Então era isso. Muito obrigado.